Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Brothercast. Hoje o episódio é sério, hein? Hoje nós vamos falar de processo trabalhista. O Brasil, um dos países com mais processos trabalhistas do mundo, né? E hoje a gente vai discutir um pouco com a doutora Júlia, minha esposa, faz o coração aí, fundadora da JS Advogados, vai estar compartilhando um pouco do conhecimento com a gente hoje. E a doutora Nicole, especialista em Direito do Trabalho, né, Nicole? Sim, E prevenção empresarial. Tudo certo? Bora discutir aí sobre esse tópico? vamos, tudo certo. Legal, pessoal. Então, para dar o início aqui, gostaria que a Júlia falasse um pouco da trajetória dela e em seguida a Nicole. Bom, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Depois de alguns convites que eu fiquei fugindo. Mas eu me formei em 2020, né? Pela PUC. E desde sempre da minha carreira eu sempre atuei com essa área jurídica, né? Meu primeiro assim, emprego eu falo que foi no escritório já, de advocacia, né? Então, toda a minha trajetória mesmo profissional foi na área jurídica, né? Eu fiquei 8 anos em um escritório. Eu saí no começo do ano, né, desse ano, para abrir meu próprio escritório e andar com minhas próprias pernas, né? E atualmente eu tô na frente, né, da JS Advogados, com algumas parcerias, atuando, né, principalmente em processos trabalhistas, processos civis em geral, direito de família também. Né? Então, basicamente, isso, sou, como eu falei, formada pela PUC, sou especialista em processo civil e processo civil nos tribunais, e atualmente também estou me especializando em direito do trabalho e processual do trabalho. Legal. E aí, Nicole? Bom, é um prazer, agradeço imensamente o convite. Sou formada pela PUC Campinas também, né? Atualmente curso pós-graduação em Direito do Trabalho na FGV. E eu atuo junto na área trabalhista, defendendo os direitos dos pequenos e médios empresários. Eu acredito, sou uma grande defensora no poder do conhecimento da informação. Eu acredito que quando o pequeno, médio empresário tem um conhecimento ali da lei trabalhista, ainda que não a fundo, né? Eu falo, você tem que saber o básico, pelo menos você consegue se proteger de E muitas eventuais vezes a ações gente deixa trabalhistas. para saber só depois que acontece alguma Sim, coisa, né? só quando o oficial de justiça bate a porta, né? É, Aí o negócio já. A gente consegue resolver, mas aí a gente pode cuidar melhor da saúde financeira da empresa quando você pensa um pouquinho antes. legal. E o que que foi determinante para você focar nessa área de trabalhista, prevenção jurídica, Nicole? Desde a faculdade, o direito do trabalho é um foco, né? Um foco nos meus estudos. Me debruço muito sobre esse assunto. As relações de emprego trabalhistas, isso é o nosso cotidiano, né? O equilíbrio entre direitos e deveres dos empregadores e dos empregados é algo que a gente tem que observar de perto, né? Um grande ponto, assim, o meu pai é microempreendedor, né? Legal. Nós temos uma lanchonete na minha cidade natal, Santa Isabel. Então, eu sempre olhei com um pouco mais de atenção nesse lado do pequeno e médio empresário. Quais são os pontos frágeis ali que deixa ele mais frágil à mercê de um processo trabalhista? Então, eu acho que vem um pouquinho daí. E aí, o mercado de trabalho, né? Eu sempre pensando na importância desse assunto na sociedade, foi me levando para o direito do trabalho. Ah, legal. E eu sempre falo, né, que é muito importante a gente ter um suporte jurídico e um suporte ali contábil ao nosso lado quando a gente começa a empreender. E muitas vezes isso não acontece, né, porque todo mundo que começa a empreender ali começa na emoção, né? Sim. Sai do trabalho, vai aprendendo, contrata, aí toma um tropeço ali, toma um processo, e aí em si vai começar a buscar entendimento ali do que como Sim. funciona, como que tem que trabalhar. É, e acho que vocês sentem isso também, eu vejo um pouco que eu trabalho com prestação de serviço, as pessoas desvalorizam um pouco a prestação de serviço aqui no Brasil. Elas veem essa orientação aí como algo só quando acontece algum problema, e dificilmente elas veem ali de forma preventiva. Vocês acham ali que da cultura do brasileiro ali não valorizar esse lado ali dessa prestação de serviço e só quando tem que apagar algum incêndio ali, quando alguma coisa está acontecendo ali? Eu falo que geralmente nós temos
é a péssima mania de só gostar de pagar incêndio, né? Sim. Mas não deixa, que depois, quando der, Cultural. é uma coisa enraizada, né? Uma coisa Em todas as cultural. áreas, né? Em Se a todas gente as parar pra áreas, pensar. em tudo, assim, acho que é uma coisa do ser humano mesmo, Sim. né? Então, e geralmente, assim, por mais que é ali uma microempresa, né? Quem tá à frente é uma pessoa, né? Assim, é o dono, é o gerente, então, corre esse risco, né? É legal que essa pergunta da Nicole, do interesse do direito do trabalho, que também eu fui meio que também obrigada a querer entender sobre o assunto, a gostar disso, né? Até porque na nossa família, né, tem você mesmo, né, meu marido tem as empresas, tem outros empreendedores na família que sempre buscavam, Júlia, isso e aquilo. Eu assim, gente, não vou ter saída, então eu vou ter Sim. que, né, Me aprofundar. me aprofundar nisso. E realmente, né, eu vejo assim que a ausência dessa questão preventiva numa pequena empresa pode levar realmente assim à destruição, né? Porque às vezes ali a pessoa tem, né, sei lá, 5, 10 funcionários. Às vezes é um processo trabalhista que ela não tem uma assessoria adequada, não tem um método preventivo, né, nessas questões trabalhistas, pode, assim, causar um rombo financeiro que é difícil, às vezes, dar a volta por Fecha, às cima. vezes. Pode Sim. fechar, exatamente, né? Então, eu acho que essa falta de entendimento, às vezes, né? Ou aquela cultura de achar que as coisas não acontecem com a gente, né? Mas, não, eu vejo muito, assim, de alguns clientes ou de pessoas de empresários que eu já conversei, né? Não, aqui eu conheço as pessoas, tudo tranquilo, eu sei que não vai ter esse tipo de risco, então, assim, tá tudo certo. E não é bem assim, né? A gente tem que sempre fazer divisão, que é pessoal, que é profissional, né? Sim. Então, eu acho que essa ausência, às vezes falta de visão, falta de conhecimento das consequências que pode ter, né? Sim. Um processo trabalhista, a falta de um método preventivo, né? Pode causar realmente, assim, sérios problemas, né? Legal. Então, E assim, o Brasil hoje é líder em processo trabalhista, certo? Por que que isso acontece? É um fator cultural, igual a gente está falando, da pessoa ali não ter entendimento, não buscar ali assessoria, ou faz parte ali as regras são muito abertas, muito dá margem ali para ambas as partes. Quais são os motivos para a gente estar no topo ali, né, na liderança em processos trabalhistas? Olha, de fato, no último ano, a gente teve. O Tribunal Superior do Trabalho apresentou, né, uma pesquisa que subiram 45% a mais em relação a 2023 de processo. Eu acho que isso está muito ligado à falta de informação. Porque quando a pessoa não tem informação, ela não sabe o que está acontecendo. E tanto do empregado como do empregador. Eu acho que se você orienta bem o seu empregado, informa os direitos e deveres, faz uma documentação correta dentro da sua empresa, isso vai eliminar quase que 100% o risco de um processo trabalhista. Mas a partir do momento que você não explica a situação, não delimita, não informa, o seu empregado vai se achar lesado, né? Ele precisa entender quais são os direitos dele e os deveres, né? Eu acho que a gente tem a cultura de achar que a informação a explicar quais são os direitos, isso vai abrir margem para processos, eles vão atrás. Mas não, eu acredito que seja o contrário. Quanto mais o empregado sabe dos direitos dele, quando você informa, cria procedimentos internos dentro da sua empresa, isso vai diminuir muito mais o risco. Legal. E assim, você citou a integração, certo? Quando o funcionário ali entra na empresa, fazer as coisas da forma correta. Qual seria a forma correta de fazer a integração? Qual que é o passo a passo, né? Primeiramente é a parte contábil, que tem que fazer o registro ali, exames e tal, ou em seguida ali os contratos internos. Qual que é a sequência disso, Nicole? Eu acho que o RH tem que agir junto com a sua equipe jurídica. Mas e quando é uma empresa que É, tem duas pessoas, a pessoa trabalha sozinha, por exemplo? Vamos pensar, né, no É, microempreendedor, no pequeno. Eu acho que mas é tudo junto mesmo. Você vai ali sentar com ele, tem aquela primeira entrevista, bater um papo, entender, né? Porque o seu funcionário tem que entender como acontece dentro da sua empresa e você tem que entender se aquele funcionário está de acordo com o posicionamento da sua empresa. Então, se ele a rotina dele não vai interferir na empresa, os horários, tem que ter ali o link, né, entre os dois. Empresa, porque assim, a gente
pensa sempre, né, ai, vamos entrevistar, já vamos contratar. Mas eu acredito que você tem que pensar nesse lado também. É. Olha, se faz sentido contratar essa pessoa, primeiro passo. Depois, você vai fazer o ASO, o exame, né, admissional, e também, em contrapartida, de assinar o contrato. É interessante ter um contrato de prestação, de um contrato de relação de trabalho, né? Isso que eu ia falar, eu acho que muito mais, vocês são uma coisa um pouco informal, que hoje que eu vejo as empresas é muito informal nesse sentido de documentação, né? A pessoa até chega lá, tem uma integração, você, nossa, vai fazer isso, mas cadê, né? Eu acho que é importante formalizar, né? Sim. É que eu sempre falo. É um documento simples, né? Não é nada muito, assim, burocrático, nada muito difícil, que o próprio, às vezes, o empresário ali, né, consegue fazer e evita muita dor de cabeça futuramente, né? Sim. Então, olha, um exemplo, sua função vai ser essa, então é isso, tipo, Exato. dá a sua assinatura aqui, a sua ciência aqui e pronto, né? Isso garante que futuramente não vai ter um processo trabalhista? Não necessariamente, né? Mas acho que são provas até da boa-fé da empresa, né? Do empregador, que demonstra, olha, né, tá tudo certo, já tinha ciência, para que futuramente esse empregado às vezes não possa alegar que não tinha informação, não tinha conhecimento, né? Porque acontece, né? Eu vejo muito esse desvirtuamento, né? Tipo assim, de alegações entre o empregado e o empregador, né? Então, quando tem uma coisa formalizada, né? É difícil, né? Assim, olha, a pessoa concordou, como que, né? Então, que eu falo que acho que o principal e assim, pequena empresa mesmo, né? Que você falou, tem 2 pessoas. É coisa simples, mas deixar tudo formalizado, né? Ó, sua função vai ser isso, o horário é isso, né? Aqui, as nossas regras internas da empresa é isso. E ter tudo arquivado, tudo documentado. Acho que isso, assim, é o principal hoje em dia, que eu vejo que não é tão aplicado assim, né? Nessas empresas, assim. Eu acho que o primeiro ponto aí, né, de acordo com o que vocês falaram, é que a pessoa já parte de um processo seletivo mal feito, né? Exato. Então as pessoas não fazem... É um erro comum, né? Eu falo com experiência aí de campo, que muitas vezes a gente quer fazer teste ali com funcionários e acha que esse teste não tem que ser registrado, não tem que ser ali validado, Sim. né? Então, acho que o primeiro ponto para evitar esse tipo de processo trabalhista é fazer um bom processo seletivo, montar ali recursos que você consegue explorar o candidato para ver se de fato ele faz sentido para aquela vaga, Se a né? cultura, né? Se ele vai Exato. saber a cultura da E empresa. não fazer um teste com funcionário ali sem registro. É que né? assim, eu sempre vejo assim, os dois lados da moeda, né? Tanto do empregador do empregado, né? Então, assim, eu falo que os direitos que o empregado tem, gente, é direito deles, né? O empregador não pode se esquivar das suas responsabilidades, né? Mas como nós estamos falando aqui da questão da empresa, eu vejo 2 situações, né, atualmente, tipo, do empresário em si, principalmente os pequenos empresários, né? Primeiro que eu acho que às vezes é uma falta de visão, de conhecimento mesmo desses procedimentos, de achar que realmente não pode dar em nada, né? Que é uma experiência, enfim, né? E eu vejo também que às vezes tem algumas empresas que têm conhecimento, mas eles acabam arriscando porque eu acho que Eles têm essa margem de risco. uma margem de risco por conta da situação, eu acho questão, tipo assim, de tributação do empresário, né? Nós sabemos, assim, que hoje o empresário, que um funcionário para um empresário, ele custa 2 vezes, né? Como se fosse 2 funcionários, né? Então, assim, eu acho que o empresário acaba arriscando, assim, não, vou pagar para ver, né? Sim. E ver o que dá, né? Então, acho que tem essas 2 situações, né? Então, mas, voltando ao que eu falei, né? Acho que mesmo que seja uma situação ou na outra, né? Se tiver os documentos tudo ali redondinho, acho que já é meio caminho andado, né? Sim. É que no direito do trabalho a gente fala muito de ônus da prova, né? O que acontece? O que o empregado tem que provar numa reclamação trabalhista e o que o empregador tem que provar. E o empregador, ele vai provar como? O empresário vai provar como? Através de documentos. Exatamente. Então, documentos bem elaborados. A Júlia falou uma coisa que é muito bom, que seria muito bom se todo mundo fizesse dentro de uma empresa. Quadro de carreira, né? Porque aí vai estar ali certinho, um dos principais pedidos de uma reclamação trabalhista é acúmulo de função. Então, vai estar ali delimitado qual é a função do empregado. Você vai mostrar isso para ele. Olha, essa é a sua função. Você vai fazer isso, isso, isso. Não vai surgir uma dúvida para ele. Nossa, será que eu faço algo a mais do que eu deveria fazer? Não, porque já vai estar ali. Ele tem esse documento, tem acesso a isso e ele foi informado disso. Exato. Porque eu vejo que tem muitos processos com movimento judiciário, né, que falam que é de acúmulo de função. Quando você vai, né, realmente analisar, até a questão do judiciário, magistrado, o juiz vai analisar o caso, e vê que, nossa, atividade, assim, não é um acúmulo de função, né? Sim. Faz parte ali do que, né? E motiva a pessoa, né? Eu integrei isso há alguns anos na empresa, da pessoa, primeiro passo quando ela entra na empresa, ela ser recebida ali, né? Ganhar o kit, né? Sim. Para
iniciar a tarefa. E ali a gente já no primeiro dia já documenta tudo, já registra, já faz tudo que tem que fazer de forma jurídica, né? E dentro da empresa já faz ali o regulamento interno, já faz o POP, né, que a gente estava conversando, de todas as funções ali que ele vai ter diariamente, semanalmente, mensalmente, né? E, e já faz ali também alinhamento de expectativa, né? E isso vende também para o funcionário ali, ele permanecer e querer crescer naquela empresa. Exato. E conseguir ali, de alguma forma, padronizar essa integração do funcionário na empresa, com vídeos, com a metodologia mesmo, manuais de venda, manuais ali de como funciona a empresa, para economizar tempo, né? Muita gente reclama ali que tem que fazer processo seletivo o tempo todo, então, assim, tem que automatizar esse processo seletivo, né? Ferramentas ali que o funcionário tem acesso, seja no YouTube, Hotmart, qualquer plataforma, para ele conseguir ter acesso a esse conteúdo, né? A empresa gravar esses conteúdos e ter acesso a manuais, né? Então, tudo isso alinhado, como tem que se vestir, como que tem que se comportar, como que tem que fazer, quais são os eventos que acontecem na empresa, qual que é a rotina, acho que isso já se alinha a um alinhamento de expectativa. Porque eu lembro que eu fui fazer uma entrevista quando eu estava começando a trabalhar, ali nos 18 anos, num hotel. E ele já chegou e já comentaram, aqui, se você quiser trabalhar, você não pode ter barba, você não pode ter isso, você tem que ser assim, assim, assado. E eu acho que isso que tem que ter numa empresa hoje, clareza. Porque se você vai fazer uma entrevista, daí você fala que de um jeito dá, depois muda, tal, isso daí você vai criando aberturas que não foram alinhadas, né? Exato. E sabe, eu acho que hoje o principal motivo que um ex-funcionário vai procurar um advogado é quando ele se sente lesado ali dentro da empresa. E isso pode acontecer muitas vezes pela falta de informação. Sim. Então, pela falta de informação de forma clara e transparente da função que ele deveria exercer, dos horários que ele ia realizar, da falta de fiscalização também dentro da empresa, né? Aí você tem que cumprir seu horário de almoço em 1 hora, tudo certinho. Então, essa falta de clareza, de transparência, vai fazendo com que um funcionário se sinta lesado. Sim. Né? E aí, com isso, esse é o primeiro motivo que leva ele a procurar um advogado e entrar com uma ação trabalhista. O primeiro passo ali é começar certo já, né? Exato. E vamos lá, quais são os erros mais comuns que os empresários cometem aí, que vocês acompanham, recebem ali casos, que vocês vê notícias, pesquisas ali, que são comuns vocês enxergarem ali no mercado, né? Falta de registro formal, igual a gente está comentando aqui, de documentar, comissionamento, rotina de trabalho, demissões mal conduzidas, falta de atualização ali das leis nos contratos de trabalho. O que pega mais, você acha? Assim, alguma coisa em relação a determinado ramo, ou geralmente as causas ali são gerais, ali, as mais comuns? Eu acho que tem bastante questão de horário de trabalho, né? Questão de horas extras, que às vezes o empregador acaba não pagando, né, corretamente. Eu vejo muito questão de multifunção. O que eu vejo bastante é essa questão de jornada de trabalho, é o empregador que não realiza o controle, né? Uma empresa com mais de 20 empregados deixa de realizar o controle e o ônus é dele. E aí, como ele vai provar que se a pessoa realizava de fato, que ele pagava certinho, Exato. e se não realizava, como ele vai provar que não realizava aquelas horas extras? Então, a falta de fiscalização e de documentos, né? Eu acho que isso é o principal. E hoje eu tô vendo muito, eu acho que tá bem, eu peguei vários casos, tô vendo vários casos em relação a isso, que é um empregador, o pequeno, médio empresário, que vai contratar um funcionário e fala assim, não me registra agora, que eu tô recebendo seguro-desemprego. Só que é responsabilidade do empregador, infelizmente, em que pese a boa-fé, né? Porque muitas pessoas falam de boa-fé, não, tudo bem, você não quer ser registrado agora, vamos esperar um tempo, né, a pedido, muitas vezes a gente tem provas ali. Muito comum também a pessoa falar que está recebendo seguro-desemprego para não registrar ela. Exato. A pessoa já chega na entrevista falando isso. Então, já fala isso. E aí, você tem que ter provas, mas você vai ser penalizado, vai ser condenado a fazer o registro tudo certinho, de qualquer forma. Até porque o direito do trabalho, ele não dá muita margem de modificação, né? Então, por exemplo, se é dever, né, do empregador
fazer o registro, não tem, né? Mesmo que seja um acordo individual ali entre empregado e empregador, teoricamente isso pro direito, pro judiciário, não vale nada, né? Então, tem algumas situações, né, que pode ser feitas de uma forma que não está prevista na CLT, né, que é mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, mas tem algumas situações que nem nessas hipóteses poderia, né? Então, e às vezes, assim, o empresário acaba fazendo, né, e não tem esse conhecimento, Sim. né? E vai agir de boa fé. De boa fé, exato, né? Então, eu falo que mesmo que ali, que tenha até um documento formalizando, né? Por exemplo, nós sabemos que verbas decisórias não podem ser parceladas, né? Mesmo que ali a empresa combinou com o empregado, olha, a situação é essa da empresa, nós vamos parcelar as suas verbas decisórias, sei lá, em 3 vezes, em 5 vezes, mesmo que faça esse tipo de documento, né, que a empresa assine, o funcionário assine, se esse funcionário leva a discussão no judiciário, é muito difícil, assim, isentar a empresa da sua responsabilidade, né, de alguma multa, enfim. Então, é muito complicado, né? Às vezes é isso mesmo, a empresa tenta agir, né? Entender o lado do empregado, agir de boa fé para tentar ajudar, mas assim, na prática não funciona tanto, assim, né? Porque eventualmente, se esse funcionário for entrar na justiça, é complicado. Sim. Por isso é tão importante o serviço de vocês, né? Por conta. Teve uma época no começo eu não tinha uma assessoria jurídica. E em seguida, né, a Júlia já assumiu o jurídico da empresa. E quando você não tem uma assessoria, você não sabe o que está certo e o que está errado. Sim. E você escuta muita coisa que é direito do funcionário. Sim. E os empresários acham que sempre o funcionário vai ganhar. Então eles acabam ali cedendo acordos ali e deixando a coisa acontecer. Sim. E às vezes você tem as provas, você tem os seus direitos. E muitos empresários que não têm uma assessoria jurídica acabam cedendo, pagando ali no acordo, para não ter que pagar um advogado ou algo do tipo ali, porque geraria outro custo para ele. Então, assim, é muito importante esse tipo de trabalho para você lutar pelos seus direitos ali, porque o empresário também tem seus direitos. Sim, com né? certeza. Então, eu sempre falo, né? Tem a assessoria ali boa jurídica e uma assessoria de uma contabilidade ali dentro do seu ramo ali de atuação forte. Porque se você começa a ceder, isso vai virando uma bolha ali, as pessoas sempre vão batendo na mesma causa ali, você tem que lutar também ali pelo que você acredita ali dentro das coisas que você está fazendo correto, né? Exato. E assim, se você tem uma assessoria jurídica boa, que te mantém informado, você não precisa virar um especialista de direito, é função da assessoria. Mas o que você precisa é ter conhecimento e alguém para te informar, te tirar suas dúvidas, né, que surgem ali no dia a dia. O direito do trabalho, ele é isso. Todo dia tem uma coisa nova, tem uma curiosidade nova, tem alguma dúvida, né, que aí vai surgindo até dos funcionários que vão vir questionando, né? E eu acho que é importante você estar por dentro disso, alinhado com a sua assessoria jurídica, porque se você tem ali a sua documentação toda redondinha, tudo certinho, às vezes você vai receber um processo e ele vai ser julgado totalmente improcedente, sabe? Você vai apresentar ali todas as provas, tudo certinho. É fato, às vezes você pode perder algum pedido ou outro, vamos supor, você pagava todas as horas extras que seu funcionário exercia ali, fazia na jornada dele, mas nossa, deu alguma diferença ali, alguma coisa que você deixou passar, aquilo dali talvez você tenha que pagar, mas você vai estar protegendo a saúde financeira da sua empresa, né? Quando as pessoas esquecem que esse é um grande ponto do direito preventivo, é proteger a saúde financeira da sua empresa também. Sim. Né? Para evitar processos que te custem muito caro. E pode custar. Legal. Pode custar. Eu vejo bastante isso na prática, né? De algumas empresas que não tiveram esse cuidado, né, prévio, assim, essa prevenção, e que, infelizmente, depois de receber algum processo trabalhista, assim, é muito complicado, é muito delicado, né? Então, faz total diferença, né? Eu falo que, assim, a gente não dá a garantia que, nossa, você não vai receber um processo trabalhista, né? Não existe isso, né? Mas se vier, né, eventualmente a receber, eu acredito que quando tem já toda essa questão organizada, né, muito bem estruturada, né? Tudo bem estabelecido, foi o que a doutora Nicole falou, né? As chances de você ter que desembolsar, né, muito dinheiro, né, que cause algum estrago financeiro, assim, reduz significativamente, né? Sim. Assim, não tem comparação, eu falo, né, que quem tem uma assessoria preventiva, né, do que não tem. Porque quando deixa acontecer, aí
é bem complicado. É bem complicado. Sim. E eu dou aula para empresários, né? E um erro bem comum do pequeno empresário é o que vocês comentaram. A mentalidade do pequeno empresário, ela tem que ser, se ele quer chegar em outro patamar, quer que a empresa cresça, prospere, ter uma mentalidade de empresa grande desde o início. Sim. Exatamente. Nossa, a gente estava E conversando sobre isso. isso é muito difícil para quem está começando, porque Sim. mede muito recurso. E isso atrapalha, porque se ele conduz a empresa ali como uma empresa pequena, isso se torna muito difícil. Porque em vez de ele estar focado na venda, em vez de ele estar focado no que realmente mexe o ponteiro, que é o que vai fazer a empresa crescer com mais velocidade, ele consegue crescer a empresa, gerar caixa suficiente para ir assumindo outros departamentos. Mas o que acontece hoje é que o empresário centraliza tudo nele. Então ele assume tarefas hoje que ele não tem o conhecimento suficiente, e isso leva tempo, isso gera baixa excelência nas atividades e custo do mesmo jeito. Então ele fica patinando, patinando, patinando. A gente até conversou, né, amor? Não adianta você querer focar em tarefas operacionais que vão te desgastar e te atrasar do que realmente é importante, né? Então, se você quer gravar vídeos e você não tem o conhecimento suficiente ali para editar, vai levar um dia inteiro para você editar, você vai ficar perdendo tempo editando ou você paga um profissional? Sim. Se você não tem conhecimento jurídico, você vai ficar querendo estudar uma coisa que está além ali, que você não tem nenhum tipo de conhecimento, ou você vai terceirizar isso, né? Então é muito mais fácil o empresário focar no que ele realmente é bom, no que realmente vai mexer o ponteiro, fazer a empresa ir para o próximo nível, do que ele tentar fazer coisas ali que ele vai girar e não vai chegar em lugar nenhum e vai gerar custo do mesmo jeito. Né? Então acho que isso é muito comum hoje em dia. Né? Mas eu acho que entra bem no que você falou, né? Da pessoa não querer desembolsar algum valor com certa demanda, né? Pensando que Tá fazendo uma economia. uma economia, exatamente, né? Mas que futuramente pode não ser uma economia, né? Que realmente, né? Eu acho que o empresário tem que focar naquilo que realmente mexe o ponteiro, né? Sim. Então, por exemplo, eu não tenho conhecimento de contabilidade, né? Então tem que ter um contador, né? Sim. Tem que ter essa parte de contabilidade. Eu não tenho, né, experiência com tal demanda financeira, não sei, porque, né? Então tem que, por mais que realmente tenha um custo, né? Mas acho que para a empresa evoluir, para ir para o próximo, realmente acho que é muito, muito importante, né? Mas eu entendo também a questão da questão financeira, né? Eu digo isso por experiência, né? Que quando a gente abre um negócio, né, tá no começo, é difícil ter os recursos, né? Sim. Então, no começo assim, do ano que eu tava trabalhando sozinha, eu falei, não, eu dou conta de tudo, né? Eu faço tudo, então vai dar certo. Mas hoje não, hoje eu vejo que não tem como, né? Então eu acabo gastando energia naquilo que eu não deveria gastar energia. Né? Eu deveria gastar energia realmente que vai fazer a diferença, que vai fazer, né, o negócio crescer. Então, é por isso, primeiro ter o reconhecimento disso, a pessoa cair a ficha, né? Se nossa, realmente não dá certo. E o próximo passo é você achar um profissional que ele atenda às suas demandas, suas necessidades, né? Que aí, com certeza, é que a gente estava conversando, né? Sim. Não vai ter retrabalho, não vai ter problema nenhum, e o negócio realmente vai alavancar, Fluir. né? Fluir. E assim, pensando na assessoria jurídica, eu penso muito que ela tem que conversar com todas as áreas da sua empresa. Tem que conversar com a sua contabilidade, tem que conversar com o setor de recursos humanos, né? Eles têm que estar bem alinhados para fazer ali, para evitar qualquer prejuízo. Eu vejo que a questão trabalhista, eu falo que além de uma assessoria jurídica boa, assim, né, que preste um serviço bem claro, bem, né, certeiro, assim, é ter um contador, um serviço de contabilidade bom. Porque isso ajuda muito, né? Porque os contadores hoje em dia, como é a função deles nessa parte, assim, de funcionário também, eles têm muito conhecimento, né, também, dessa parte trabalhista. Então, ajuda muito a empresa e ajuda muito o advogado, né? Então, quando realmente tem esse contato de advogado e contador, aí a empresa, assim, tá bem mais tranquila do que sem esse serviço, É sabe? maravilhoso. É maravilhoso. Entrar aquele processo que o contador já te manda todos os documentos, tudo certinho, você vê que eles estavam cumprindo todas as orientações ali. E assim, você já sabe que aquilo vai ser
processo tranquilo, né? Não vai ter nenhum prejuízo para a empresa. É muito bom. Você tem que estar sempre atento. Eu acho que é uma função aí do empresário estar sempre atento às suas equipes, né? Então, você tem que ver se o setor ali da contabilidade está fazendo essa documentação da forma correta, né? Eu não digo que você tem que ser um especialista, mas você tem que ficar ali. E até o setor jurídico também estar atento ali, questionar, tudo certinho para você estar por dentro, né? E aí, nisso, eu acho que isso vai fazendo a estrutura da empresa crescer também. E eu vi até um podcast esses dias aí a respeito do ramo da educação, que é o meu, e às vezes a gente acha que a gente está economizando, né? Cortando alguma prestação de serviço ali da empresa e tal. E às vezes, né, o que você está investindo vai trazer muito mais economia para dentro da empresa. Isso principalmente quando se diz respeito ali à parte de imposto e tributação, né? Então eu assisti um podcast ali que o pessoal estava falando do ramo da educação, do incentivo à leitura que existe no Brasil. Então, existem várias leis, existem vários incentivos, várias particularidades de nichos diferentes que se o profissional, se a assessoria souber orientar, reduz muito os impostos ali para dentro daquela companhia. Então, até eu estava ouvindo esse podcast que foi cara a assessoria que foi dada para esse empresário, né? Não foi barato, só que a economia por ano para esse empresário gerou 9 milhões de reais Então, por ano, imagina. né? Então, assim, é muito o ganho ali que você tem, você tem que colocar ele na ponta do lápis ali, o que vai alavancar para você também acelerar seu crescimento, né? Investimento caro é aquele que não te dá retorno financeiro. Exato. Sabe? E aí sim, o negócio fica caro. Mas, nesse ponto, a gente tem até uma advogada maravilhosa, tributarista, para indicar, a doutora Carolina, muito boa. E a gente fala muito disso, a gente está aqui falando de direito do trabalho, né, nessa área, mas, assim, eu acho que você tem que fazer uma análise dentro da sua empresa, né, no seu caso, no ramo da educação. Dessa questão tributária, trabalhista preventivo, na questão também de execuções, ter um setor ali de execuções dos contratos. Sim. Isso o direito, né, ele amplo várias áreas. Então, assim, tem muitas coisas que um investimento na assessoria jurídica de ponta pode te dar um retorno financeiro muito bom. Sim. E qual que é a importância do RH na empresa? E o que mudou hoje com essa questão online? Né? Que eu lembro antes, existia muita assinatura ali, tinha que assinar muito documento. Eu vejo muito hoje o pessoal subindo em plataforma, pontos digitais. Isso mudou alguma coisa? Tanto formal, assinatura na mão ali, tanto online, pontos digitais. Qual que é a função do RH nessa gestão de pessoas com a tecnologia hoje? Eu acho que a questão do RH tem que ver muito bem a estrutura da empresa, né? Eu acho que tem algumas estruturas de empresas que não fazem tanto sentido ter um RH, na minha concepção. Eu não sei quando eu deveria contratar um RH. Eu vejo que, assim, que hoje a questão do RH é uma questão mais de, realmente, gestão interna, né? É uma questão de... Gestão de pessoas, De pessoas. né? Eu acho que é mais... Exatamente, né? RH, né? Recursos humanos, né? Que é um erro muitas vezes, né? Porque a empresa contrata um RH que às vezes não tem o conhecimento da vaga em aberto. Sim. E isso gera uma contratação ineficiente. Sim. Às vezes é mais interessante você procurar um profissional especializado, né? Recrutadores realmente, né? Para fazer esse tipo de função, questão de contratação, do que um RH geral, genérico, que às vezes não vai fazer tanto efeito assim para sua empresa, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é que eu acho que tem que ver muito o tipo de empresa, o tipo de ramo, que eu não vejo que determinados ramos seja necessária, falando assim, microempresas, né? Então, mas eu acho que a questão da RH é mais questão de interna, de pessoas mesmo, né? Então, de, sei lá, resolver alguma questão pessoal, assim, do funcionário, né? Eu não vejo tanto relação com questão de direito trabalhista, né? Eu penso que o RH ele tá ali à frente, né? O contato com o funcionário. Com o funcionário, exato. Então, ele vai fazer o recrutamento, vai fazer todo o alinhamento dos processos internos ali da empresa, vai ter esse contato direto. E eu acho importante o RH estar alinhado com a sua assessoria jurídica. Por quê? A primeira pessoa que vai escutar uma reclamação ali do seu funcionário é o RH. Então, ele tem que estar ali, saber pelo menos o básico do direito do trabalho, né, para conseguir dar um retorno. Olha, surgiu uma dúvida aqui sobre tal ponto, a jornada de trabalho, eu tô fazendo horas extras, não sei, aconteceu algo nesse sentido. Eu acho que é bem que a gente tinha conversado, né? Eu acho que uma estrutura, assim,
excelente, ideal para uma empresa seria tipo, um RH, a contabilidade boa e um jurídico, né? Eu acho que quando tem esses três, né? É a tríade. Eu acho que o proprietário, assim, mesmo o empresário, ele tá totalmente resguardado, assim, né? Não é garantia de processo judicial, né? Isso não tem como, né? Garantir que não vai ter, mas eu acho que é o mundo ideal. Tá mais protegido, exatamente, E né? aí, o RH, ele tendo esse contato direto com o jurídico, né, estando bem alinhado, eu acredito que isso é muito importante. Porque muitas vezes o jurídico e o RH não nos conversam, né? Exato. O jurídico conversa só ali, principalmente pequenas empresas, né? Quando não tem nenhum RH, mas o jurídico conversa só ali com o empresário, mas ele tem que ter contato com o RH para ficar mais fácil a comunicação como um todo. E aí também o RH tá bem informado. E ele vai conseguir dar essa segurança para o funcionário quando o funcionário vir com algum tipo de reclamação. Eu acho que esse é o ponto principal, é a questão da informação. Você informar sobre os direitos e deveres do empregado ali dentro da sua empresa. E o RH precisa ter conhecimento disso, pelo menos ainda que básico. E o empresário, né, vamos falar do iniciante ali que está fazendo as primeiras contratações. Muitas vezes ali ele não vai ter o recurso suficiente ainda para ter uma assessoria jurídica, né? Mas que ele tem que gerar caixa ali para quanto Sim. mais rápido ele conseguir ter esse suporte melhor. Como que, né, no ramo de vocês, como que eu faço uma contratação de um serviço desse, jurídico? Como que eu vou avaliar qual que é a assessoria, os advogados que eu vou colocar do meu lado ali? O que que eu tenho que pesar, vocês que estão no ramo, assim, que que é viável para mim, que faz sentido, como que eu faço essa avaliação? Eu acho que você tem que entrar em contato com um advogado da sua confiança, né? Especialista na área, né? Não adianta você contratar algum generalista, né? E aí ele tem que fazer um raio-x da sua empresa, né? Fazer uma análise da sua empresa para ver a sua necessidade. Porque também não adianta ele fazer 20 mil documentos e você não vai utilizar, Exato. sabe? Porque às vezes a pessoa fala uma linguagem ali que está muito distante. Sim, E eu vejo muito isso, né? Como a internet é uma ferramenta hoje que ajuda muito, você tem acesso ali a mentorias online que há alguns anos atrás você não teria, né? Uma pessoa E ali nem que mentorias, né? A IA tá aí. é verdade. você tem acesso ali a ferramentas que você não teria alguns anos atrás. Mas é muito importante lembrar o ponto que você citou. Às vezes o cara está a uma distância muito longe de você. É o que a gente estava discutindo na aula de empreendedorismo aí na última semana que eu ministrei. Às vezes o cara vê uma ferramenta top. Nossa, essa ferramenta é muito bacana, vou colocar na minha empresa. Mas essa ferramenta ainda não é necessária para esse empresário, né? Não cabe no orçamento dele, não vai fazer a diferença no caso dele. Às vezes ele tem que abrir a mão da ferramenta um tempo e colocar mais um vendedor, colocar mais implementar o marketing, alguma coisa, né? Então, às vezes a internet ela dá muita informação, Sim. principalmente para o empresário, e ele quer agir de uma forma diferente da realidade dele. Então ele está no capítulo 2 e ele está se comparando ao empresário que está no capítulo 10, né? Então isso acontece muito hoje. Então, assim, o que você comentou foi interessante. Avaliar, né, o modelo de negócio que você está, a necessidade que você tem e dentro do que você consegue pagar. Uma fala bem, assim, clichê, assim, né, do direito, né? Que a gente fala que no direito tudo depende. Sim. Né? Então, assim, direito trabalhista, né? Por mais que nós temos ali, né, uma lei, né, a CLT que traz, né, nossas regras, que a gente tem que seguir, mesmo assim tudo depende, né? Porque a situação da sua empresa é diferente da situação da empresa de outra pessoa, né? Então, foi o que a doutora Nicole falou, tem que ter essa análise do caso em concreto, realmente, né? Então, assim, olha, tem que fazer essa análise de estrutura de funcionário, de tudo. Quantos funcionários a Quantos empresa funcionários, tem? exato. Qual é a área que a empresa Qual atua? que é a área, exatamente. O que a empresa precisa? Exato, Então, é muito difícil, porque às vezes o empresário acaba buscando informações, né, no Google, em algum IA, só que são informações, às vezes, muito genéricas. Pode se aplicar ou não, no caso. Sim. Dessa empresa, Legal. né? Então, por isso que é bom ter um especialista, né, para conseguir realmente fazer uma análise, assim, de acordo com a realidade da empresa, né? E a partir daí, começar a aplicar como por exemplo, às vezes você chega no advogado, ele vai querer te vender um kit, olha, esse kit aqui com todos esses documentos vai
você tá salvo. Não Não existe Exato. fórmula mágica, né? É. E às vezes um documento que não faz nem sentido Exato. para a empresa, né? E o Mas existe algum empresário- ponto de partida ali, um contrato. manual básico ali que pro cara que está começando? Olha, é um contrato de trabalho bem feito, né? E assim, não jogue na IA. Cada empresa é uma, então o advogado ele vai entender a sua empresa e vai fazer. Mas antes de tudo, eu acho que você tem que sentar com um bom advogado, entender os direitos ali dos seus funcionários e os seus direitos também, né, em relação à sua estrutura de negócio, o seu ramo de negócio, para a partir daí você começar a se respaldar, né? E aí, a partir daí, começar a fazer os documentos necessários. Não adianta a pessoa, o advogado, querer te vender 20 mil documentos, porque, primeiro, se você é uma pequena ou média empresa, você nem dá conta. Nem dá conta de analisar, de ver, de entender tudo isso. E Legal. aí você começa com o básico e com isso vai crescendo. Qual a necessidade da sua empresa? Primeiro, contrato de trabalho. Olha, quantos funcionários eu tenho? Tem mais de 20? Vou fazer o controle de jornada. Como? Vai ser... Você perguntou, né, do digital. Hoje em dia tem muito controle de ponto digital validado, né? Principalmente convenção coletiva, eles validam. Tem o Move, tem vários. E são muito bons. É interessante, algumas empresas utilizam, fica até mais fácil, né, para Tudo eles. depende do seu negócio, né? Tudo Do depende do seu ramo, Da negócio. quantidade de pessoas. Se é um negócio menor, menos de 20 empregados, né, não vai precisar, ou se você acha que é interessante, a gente pode fazer ali um controle de ponto até manual, né, que é interessante, mas tudo vai depender do sua estrutura, de Sim. onde você quer chegar e o seu número de funcionários, como que é, se existe algum funcionário em home office, se não existe. Até porque isso é bem interessante, né? A questão do home office, que com a pandemia, assim, né? Foi regulado, né? Por lei e tudo. Mas é interessante, inclusive, ter essa conversa, esse bate-papo com o advogado, até porque o advogado ele vai conseguir passar para o empresário qual que é o atual entendimento hoje, né? Do tribunal, do TST, né? Porque, por exemplo, tem ramos que o empresário tem que pagar insalubridade, né, para o funcionário. E às vezes não paga, né? Porque às vezes considera que aquela função não é insalubre, mas tem entendimentos, por mais que não esteja ali, às vezes, né? Tem entendimentos novos, com jurisprudência, que são, enfim, que já está entendendo que ali pode, né? Pode ser devido. Então, é um exemplo, né? Mas assim, é bom fazer uma análise assim, completa, porque vai atrelar o quê? Vai atrelar o estado da empresa com a parte jurídica, né? Então, é entendimento de jurisprudência, entendimento do que está sendo julgado, do que não está sendo, qual que é o entendimento disso, qual que é o entendimento daquilo, né? Então, não é só questão de, tá ali na CLT, tá ali, né? Ok, mas o que está sendo aplicado realmente, Sim. né? Então, é uma análise, assim, bem... que às vezes a pessoa acha que é bem superficial, mas não, é uma análise bem profunda, assim, né? Pra estar tudo certinho, redondinho, né? Legal. Assim, como vocês disse, né, não tem como ter uma metodologia ali específica do que vai acontecer, né, porque pode tomar vários caminhos, Sim. né? Mas seria legal ter um material ali que desse uma base inicial ali para o colaborador, né? Como fazer um processo seletivo, quando contratar, por que contratar, os primeiros passos ali de uma integração, né? Como agir em determinado momento, né? Então, ó, vou deixar até um desafio aqui para vocês. Porque assim, eu converso principalmente com o pequeno empresário, Sim. nas mentorias, nos cursos, e eu vejo assim que muitos querem a consultoria, né? Estão caminhando para isso, mas precisa da base inicial ali para depois terceirizar e colocar isso na mão de alguém. Ó, vou deixar um desafio para vocês duas, montar um e-book top e o pessoal do Brothercast aí vai ter acesso gratuito, hein? Olha! O pessoal do Brothercast. Mas assim, um material para o pessoal ter ali a base, né, do caminho ali inicial quando vai abrir jurídico, quando vai abrir uma empresa, né? Interessante mesmo. E depois caminhar com certeza para consultoria ali que vai agregar muito mais. Certo? Vamos lá. Alguns erros aqui que eu coloquei, né? Então, assim, cultura preventiva, né, e assessoria jurídica. Então, assim, dentro da consultoria, a Nicole, né, tem a dela, a Júlia tem a assessoria dela, e trabalham em parceria, tem uma equipe ali de outros advogados que dão esse suporte também. Dentro dessa consultoria, além desse conhecimento básico que é necessário, né, que todo mundo deveria ter,
que é feito ali de maneira periódica ali para os empresários? Atualmente, assim, são duas frentes, né? Primeiro, é uma questão preventiva mesmo, né? Que a assessoria jurídica faz toda essa análise da sua empresa, né? Da saúde jurídica da sua empresa, né? Então, é analisado como modo de contratação dos funcionários, né? Questão de registro, questão de jornada, enfim, tudo que foi combinado ali entre empresa, né, empregado, Os os documentos, né? documentos, Sim. exato, né? Então, Os verifica exames, né, periódicos que são importantes exato, também. né? Então, assim, todos os documentos que eventualmente a empresa não tenha, né, é elaborado, né, nesse serviço, e até os que eventualmente já tem, é analisado, se for preciso é corrigido, né? Então, todo esse suporte mesmo de documentos, de orientação, né? Eu falo que o conhecimento da pessoa, a orientação é uma ótima ferramenta, né? Então, tudo que for relacionado ao direito do trabalho, né? Tanto de dever do funcionário, dever da empresa, né? Ter tudo isso. E seria um tipo de serviço, né? De prevenção. E também tem acompanhamento mensal, né? Que tem algumas empresas maiores que já têm alguns processos, né? Que já tem uma recorrência de processo trabalhista, né? Que De inclui consequências anteriores? isso, de consequências anteriores. Então, inclui toda essa reformulação da empresa, né? De documentos nessa parte jurídica e também acompanhamento, assim, integral do processo, né? No trabalhista. De maneira humanizada, né? Porque hoje eu vejo o trabalho da JS, que conheço de perto, de como isso é humanizado, o respaldo ali para o cliente. Que antigamente a área jurídica ali era um negócio mais engessado, né? Hoje mudou bastante, né? Hoje, assim, o contato, eu vejo, assim, o contato com meus clientes é bem próximo, né? Eu tenho, assim, me ligou, precisou, tô chegando aí, de conversa, tudo, né? Então, não é tão, assim, engessado, né? E eu acredito muito nesse direito humanizado, porque pra gente atuamos em vários processos, né? Mas para o pequeno empresário, para o médio empresário, às vezes é um processo que para ele pode custar a empresa dele. Então ele Exato. precisa desse olhar mais atento. Às vezes para você, vou esperar 24 horas para responder, mas para ele é urgente. Que às vezes Precisa assim, desse cuidado. antigamente assim, o negócio era mais engessado. Eu acho que hoje todos os nichos assim estão quebrando um pouco, né, Sim. esse protocolo aí, fazendo algo mais humanizado ali, de uma forma ali que passe mais tranquilidade e seriedade ainda pro Sim. E cliente. segurança também, E acho que é segurança. importante. Porque assim, às vezes para você é só mais um processo, mas a Exato. pessoa ali, às vezes é a aposentadoria que vai mudar a vida dele, é o dinheiro que ele está esperando ali, que ele foi injustiçado de alguma forma, né? Então assim, você tem que ver com a outra lente ali, né? Eu falo hoje no escritório, né? Como nós temos, eu tenho parceria com advogados que atuam em diversas áreas, né? Então, não é só a questão trabalhista da empresa, mas igual caso de família, tudo. Eu falo que a pessoa gosta da informação, né? Então, por mais que nós sabemos que hoje o judiciário está abarrotado de processos, né? Então, eu sempre falo, olha, infelizmente também não né? Não tem o que fazer, né? São muitos processos. Então, hoje realmente demora um processo judicial, né? Mas eu acho que é informação. Então, o que eu sempre faço, que mesmo que o processo do meu cliente não tenha dado nenhum movimento, tá parado. Eu falo, olha, acompanhei hoje, tá assim ainda, eu vou tentar, né? Hoje nós temos um acesso com o cartório judicial, vou tentar, vou entrar em contato, vou ver se eu consigo movimentar, mas, assim, estou acompanhando, né? Então, por mais que não tenha nenhum movimento, não mudou nada no processo da pessoa, ela se sente, assim, resguardada, ela se sente, Sim. assim, protegida e atendida, né? Então, é diferente de uma pessoa que faz o contrato, tá ali andando, mas não dá mais informação, né? Enquanto o processo não movimenta, fica por acabou, né? Então, eu acho que, assim, por mais que realmente não tenha nenhum movimento no processo, ou tá esperando a parte cumprir algum prazo, enfim, eu acho que você mantém informado o cliente, né? Eu acho que é o que eles querem, né? A informação. A pessoa, não, realmente, então, essa pessoa tá olhando meu processo, não esqueceu de mim, então, acho que essa parte do atendimento humanizado que faz total diferença, assim. Legal, Nossa... legal. Então vamos lá, ó. Mito ou verdade, hein? Vamos ver aí o que vocês vão falar. Mito ou verdade? O funcionário sempre ganha na Justiça do Trabalho? Mito? Mito? Mentira. Olha lá, hein? Para vocês entenderem, né? Eu acho que às vezes a gente não entende como funciona um processo trabalhista. No processo trabalhista pode vir vários pedidos.
Então, o funcionário pode ganhar, por exemplo, verbas rescisórias, pagamento, multa ali do artigo 477, que é aquele pagamento fora do prazo, incide essa multa, acúmulo de função. Então, o empregado pode ganhar em relação à multa do 477, aí foi pago de fato fora do prazo, mas pode perder em relação ao acúmulo de função, que é muito comum, somente. Mas alguma coisa perde. Mas alguma coisa. Mas também tem muitos casos que não. a empresa sai vencedora, né? O empregado perde tudo. E aí, Sim. e você vê que essas empresas são aquelas que têm todos os documentos guardados, todos os recibos de pagamento, tudo certinho. Então é mito. Tem muitos casos, sim, que pode ter certeza que a empresa, se tem uma orientação jurídica boa, Sim. ela sai sim vencedora, né? Com Ela... certeza. Até porque acho que essa é a função da orientação jurídica, né? Ok, tem um processo, mas tá tudo certo. Né? Então, assim, o Pode que dormir sossegado, pode me sossegar. tranquilo. Exatamente. Legal. Outro lá, ó, esse daqui gera polêmica, hein? Mito ou verdade? O MEI não precisa se preocupar com isso? Gente, tá complicado a questão do MEI, né? Tá complicado. A questão do MEI tá muita discussão, né? Eu vejo que a maior discussão hoje em dia são... É uma abertura que deram que não trouxeram ali. É que não tá regulamentado, assim, né? Então, tem muitas empresas que questão, né? Enfim, diversas de questão de política, enfim, acaba contratando uma pessoa como MEI, mas que essa pessoa, como MEI, cumpre todos os requisitos de um empregado mesmo, assim, seletista, Sim. né? Então, é muito complicado isso, né? Tá muito discussão. Sim. Tá muito discussão isso, né? A questão da pejotização. Exato, tá aí. Né? Mas ele Vai entra ou não julgar, né? entra? Mito ou verdade? Se ele não tem que se preocupar com o MEI nesse sentido das normas ali trabalhistas. Se esse MEI, se esse funcionário MEI, né, ele cumpre com os requisitos de um empregado, que é subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, são esses 4 requisitos. Se ele cumpre, ele entra, né? Então, assim, por mais que durante, às vezes, Dá processo do mesmo jeito. durante o período que ele tá ali prestando serviço para a empresa, tá tudo certo, né? A partir do momento que ele sai, ele procura um advogado, ele fala, olha, eu fui contratada como MEI, né? Mas eu tinha que cumprir meu horário das 8h30 às 5h. Sim. Né? Eu recebia X todo... Então, assim, não tem como, né? Então, a pessoa tem que se preocupar sim, né? Então, é uma empresa que tem um contrato de prestação de serviço com uma pessoa, né, com MEI, mas que no modelo ali que foi acordado cumpre tudo, os requisitos de um empregado, seletista, aí realmente não tem muito o que fazer, amigo. É complicado. Mas se a empresa entender que a pessoa não está subordinada, se a pessoa tiver horários ali flexíveis e fazer de acordo com e cumprir ali, fazer um contrato de prestação de serviços da forma correta, aí não tem que se preocupar. Né? Que, na verdade, o que eu vejo que o maior problema é que as empresas utilizam essa questão de contrato de prestação de serviço, né, com o MEI, mas impõem regras que não estão de acordo com isso, né? Então, realmente, se a pessoa não precisa, ele tem flexibilidade de horário, ela faz o horário que ela quer, ok. Né? Se no lugar dela, outra pessoa pode fazer o serviço. Tudo certo, né? Então, não pode ter os requisitos de empregado. Porque a partir do momento que esse MEI tem os requisitos de empregado, ele pode já gerar vínculo de emprego. Né? Então, aí a empresa é obrigada a fazer o registro, pagar todo o retroativo, tudo de novo, né? Então, mas se a empresa não, realmente, tem um contrato de prestação de serviço, tudo certo. A pessoa não tem que ali cumprir horário, né? Se ela não conseguir naquele dia, ela pode pedir para outra pessoa fazer. Aí tudo certo, tudo ok, né? Mas se tiver alguma coisa, alguma brecha, alguma lacuna, aí já essa pessoa poderia sim pedir o vínculo de emprego, né? E aí eu vou repetir o que eu já disse, mas a documentação, ainda que seja MEI, faz um contrato de prestação de serviço bem escrito, né, bem orientado, faz todo o controle, mostrando que de fato aquela pessoa não tinha flexibilidade de horários, não tinha cumprir horários, nenhuma jornada de trabalho. Isso é muito importante, porque aí se a pessoa for agir de má fé, né, você tem como se provar que de fato ali era uma prestação de serviço, não tem vínculo de emprego. Legal, legal. E tem algum lugar que a pessoa possa se informar sobre o nicho de mercado, o nicho de atuação dela, a respeito do que é possível ser MEI e o que deve ser CLT? Nossa, tem sim. Mas agora eu não vou lembrar, mas tem sim um local. Até quando você vai abrir também, né? O contador consegue te orientar isso. Tem alguns contadores, o ramo certinho. Porque tem alguns que você não pode prestar serviço como MEI. Legal. Legal. Próximo, hein?
Basta ter um contrato assinado que está tudo resolvido? Ah, mito. Eu acho, assim, o contato já É um é uma boa, conjunto, né? é uma boa partida, né? É um bom ponto de partida, mas não é o suficiente, Sim, né? porque às vezes o funcionário tem outras questões ali, que ele vai chegar no advogado e vai falar É, sobre essas outras é questões. igual que a gente conversou, não basta ter um contrato de trabalho, mas não ter um controle de jornada, por exemplo. Sim, Né? Então, assim, aquela empresa tem mais de 20 funcionários, tá com o contrato, tá ali bonitinho, né? A pessoa trabalha das 8 às 5, tá redondinho. Aí, mas o funcionário alega hora extra. E se a empresa não tem controle de jornada, não tem isso documentado, e aí? Né? Então, assim, sim, então é um ponto de partida, porque às vezes a empresa nem um contrato de trabalho, né, faz com o funcionário, é um ponto de partida, mas não é o suficiente, né? Legal. Então, acho que tudo que assim que envolve o funcionário tem que estar tudo documentado, sabe? Legal. E a última, hein? Do mito e verdade. É, passou dos 2 anos que a pessoa se desligou da empresa. Não existe mais chance dela entrar com o processo? Pedir o processo novamente? a gente Depois, fala, 2 anos pós a rescisão. acabou. Ela pode até entrar com o processo, mas aí você vai fazer lá um tópico informando que houve a prescrição, Ah, legal. entendeu? Mas a gente fala de 2 prazos prescricionais ali, né? O bienal e o Quinquenal. quinquenal. O primeiro é desses 2 anos, que a pessoa sai da empresa 2 anos para ela entrar com o processo. E o segundo, a pessoa entrou com o processo, só conta 5 anos para trás. As verbas antes desses 5 anos estão prescritas. É. Então, o seu funcionário, né, ele ficou 15 anos na empresa, né? Então, aí ele foi dispensado, enfim, teve a rescisão do contrato. Ele entrou na justiça, as verbas solicitadas é só de 5 anos anteriores à Sim. data da demissão, né? Legal. Tem algum caso é, de vocês ou que vocês acompanharam nos últimos dias que através dessa prevenção, através ali desse trabalho de se prevenir, trouxe resultados posteriormente para algum cliente ou conhecido de vocês? Essa preparação ali para não trazer ali uma consequência final? Eu tenho, assim, né, visto de pequenas empresas que entram em contato uma situação inversa, contrária, né? Na verdade, que é a ausência dessa prevenção, né, tá trazendo muitos prejuízos, né? Então, chega cada dia mais, assim, pessoas, né, pequenos empresários que falam, olha, tô com esse processo aqui, não sei o quê. Aí, quando a gente analisa o processo, eu falo, tá, o processo é isso, tem contrato? Ai, não tem. Tem os comprovantes de pagamento? Não tem, doutora. Paguei, mas não tem. Ai, como que era feito o controle de jornada? Nossa, então assim, aí dificulta um pouco, Sim. né? Mas, tem bastante situações disso, né? Então é nesse momento que a gente conversa, fala, olha, é importante, então a partir de agora, faça um contrato com o funcionário, né? Tentar regulamentar o regimento interno da empresa, né? Coisa simples, assim, que é Legal. uma empresa pequena, né? Então, Legal. Então é isso aí, pessoal. A gente está chegando no fim aqui do nosso podcast. E eu gostaria que ambas aí deixassem uma mensagem para o empresário, principalmente ali para aquele que está começando, que muitas vezes não tem esse respaldo, né? Uma direção de como eles devem ali agir para que possam ter resultados ali e não ter um pós ali que vai causar consequências a eles de forma jurídica. bom, primeiro de tudo, eu acho que é empresário buscar um conhecimento, Sim. né? Mesmo que mínimo, assim. E eu posso colocar um ponto? Eu acho que a gente fala muito dessa questão da assessoria como um todo, mas às vezes é interessante o pequeno empresário, o médio empresário está começando, marcar uma reunião. Você não precisa ter um contrato de longo prazo, mas você pode marcar uma reunião pontual para tirar aquelas dúvidas. Exato. Para você ter um ponto de partida, né? Pelo menos você começar com uma certa segurança. Essas informações mínimas, né? Acho que o empresário tem que buscar um mínimo de conhecimento, de informação, né? Principalmente do ramo mesmo dele, né? Porque cada ramo tem a sua convenção coletiva, cada ramo, né, ali tem um sindicato, tem algo, Uma peculiaridade. uma coisa diferente, né? Então, acho que o primeiro passo, sim, é buscar o conhecimento, né, dessa questão de direito trabalhista. O segundo, tentar de todas as formas ter realmente tudo documentado, ter um bom contrato de trabalho, né? E eu falo que um bom contrato de trabalho não é, às vezes, nossa, aquele contrato
tem cláusulas assim difíceis de entender, né? Sim. Mas que sejam todas as informações necessárias ali, né? E se possível, né, ter também essa questão, essa assessoria jurídica, né, um trabalho preventivo, né, para que futuramente, caso ocorra alguma questão assim judicial, não tenha nenhum prejuízo financeiro, né? Legal. E eu acho que é interessante o pequeno, médio empresário pensar que é um investimento que pode até ser um pouco caro, mas que vai te dar um retorno financeiro. E é pensar na saúde financeira da sua empresa. Pensar na questão jurídica é pensar na saúde financeira. Legal, gente. Então, o melhor processo é aquele que ainda não aconteceu, Não né? aconteceu. Com certeza. Eu agradeço a Júlia, minha esposa, a Nicole, parceira ali, né, do ramo. E eu espero aí que vocês tenham aprendido muito. Busquem orientação, né? A gente mora num país ali que constantemente tem mudanças, né, nesse departamento. E quero deixar um recado aqui, que em novembro, na última quinta-feira do mês, eu vou fazer o lançamento do meu livro, O que não te contaram sobre ser um empreendedor, que vai ter muitas dicas aí nesse livro da parte de gestão, né? E orientações ali também que a pessoa pode ter até nesse ramo da parte jurídica, contábil, para buscar uma assessoria. Então eu agradeço a presença de vocês e vocês têm que voltar aqui para a gente continuar esse assunto aí, Tem que muita nunca coisa é o ainda. suficiente. Tá bom? Muito obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada. Aê!